Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui, tentando trazer sempre conteúdo diferente para a gente pensar. Tenho estado um pouco longe do canal, focando em outras coisas, focando no trabalho, nas coisas que eu tenho escrito, mas até a pedidos resolvi fazer esse vídeo. E é para comentar exatamente isso. O pessoal tem falado, não vou entrar no mérito se acho que é certo ou não, da ditadura do judiciário. Então, sem começar a entrar na ditadura do judiciário, existir ou não, o que dá para responder ou comentar quando alguém fala isso? Uma ditadura, que não foi usado nesse termo, mas uma ditadura da polícia durante o governo do Jair Bolsonaro. Em que sentido? Tudo bem, você pode falar que não foi só no governo dele e tudo, mas a discussão inteira seria mais longa do que vai caber nos poucos minutos de vídeo. Mas de uma maneira geral, quantos casos a gente teve no governo Jair Bolsonaro que não foram para frente? Inclusive por próprias alegações do Jair Bolsonaro de estar controlando a polícia ou de ir atrás. Recentemente o Eduardo Bolsonaro falou, se eu sei quem é o delegado que estava investigando ou coisas do tipo. Então você teve o Queiroz, nunca foi para frente, morreu a coisa. Você teve o Flávio Bolsonaro, que pegaram várias provas, morreu, não foi para frente. Você teve o próprio Eduardo Bolsonaro e o gabinete que o pessoal falava, você teve a BIM paralela, tudo isso morreu e não foi para frente. A polícia não investigou, morreu ali. Inclusive o grande escândalo do Moro com o Bolsonaro foi ligado a isso. Foi supostamente ligado a ele pedindo para poder controlar, para parar as investigações contra ele. Então, se o pessoal alega que você teve uma ditadura, e de novo, não estou entrando no mérito, uma ditadura da polícia neste caso, uma ditadura do judiciário, justamente barrando decisões, você toma decisão, o judiciário vai lá e passa por cima, você teria uma ditadura, apesar de que não é um dos poderes, da polícia na anterior, que é o quê? Não investiga. Então você tem uma delação, uma evidência, uma delação, uma denúncia, o que for, e morre, acabou, não investiga, a pessoa depois sai andando. E em todos os casos. Por quê? E não estou falando mal de policiais, não estou falando mal do geral, mas porque tinha policiais pró-Jair Bolsonaro, porque o Jair colocou as pessoas nos lugares certos e parou todas as investigações. Então, se o pessoal alega que você tem ditadura, você também teve do outro. E daí que entra numa coisa que eu já falei aqui dos extremos. A pessoa alimenta o inimigo, que depois ela vai dizer que só ele combate. Então, por exemplo, a polícia não investiga. Daí vai o judiciário, toma uma atitude que seria abusiva. Daí a pessoa depois fala, viu? Eu que fiz a polícia não investigar, que fez o judiciário tomar uma atitude abusiva, sou a pessoa que vai ter que parar esse judiciário abusivo. E assim o contrário. Viu? A polícia não investiga, eu sou o judiciário que vai ser abusivo e vai parar essa polícia, mas vou ser abusivo em outras coisas. Então, o que está criando o círculo e acaba sobrando para quem não está envolvido em nenhuma das duas coisas, né? Nem quem não está de um lado, nem quem não está do outro, é que você cria um círculo de abusos, independente de você chamar de ditadura, do que você quer chamar, agora estou dizendo um pouco de opinião, você cria um círculo de abusos de um lado e de outro, e um círculo de coisas ilegais e que não deveriam acontecer, e vão escalonando, porque o lado que cometeu um diz que precisa cometer um outro para parar. Então, olha, a gente tinha, a polícia não investigava, teve um monte de coisa. Só o judiciário fazendo coisa errada para. Mas agora não, a gente precisa de uma ditadura militar, precisa que os militares intervenham, porque só assim pra gente conseguir parar esse judiciário. Ok, se a gente tiver esses militares, o que vai parar eles? O que a gente vai ter depois para conseguir parar eles? Então a gente está subindo numa escalada de poderes e de abusos, um maior do que o outro, alimentado pelo lado que quer dar o próximo abuso. Então, a melhor coisa que eu falo, quando alguém disser, isso a resposta veio para mim recentemente, comentei com uma pessoa, até falou para fazer esse vídeo, melhor coisa quando alguém falar da ditadura do judiciário, você responder, olha, se tem uma ditadura entre o judiciário, é só mais uma escalada, que veio de uma ditadura, começou com a polícia de não investigar, subiu para essa do judiciário para tentar punir, e agora vocês estão pedindo uma ditadura maior ainda para conseguir parar do judiciário. Quem vai parar depois disso? Vai vir depois o quê? Um golpe mesmo? A gente tem, por exemplo, um golpe mais forte, vamos dizer assim? Então, é esse o problema. E, de novo, dos sistemas. É isso que acaba... Não vou usar o termo, né? Estamos aqui no YouTube, mas que acaba complicando a nossa vida. Para não usar alguns termos mais pesados. Principalmente de quem não tá nenhum nem outro. E daí aqui que vai o que eu costumo falar. Não vai para os extremos. Lembre-se, ficar no meio não é ser isentão, não é não ter opinião. Você pode ser contra as duas coisas. Você pode achar que o judiciário está errado, achar que
que não vai ser uma ditadura a resposta, achar que tinha que ser investigado, ser contra o Lula e ser contra o Bolsonaro. Essa ideia de que, se você não é a favor de um dos lados, você é isentão, mesma coisa, o que você prefere, perder uma perna ou perder um braço? E se você não acha que tem que cortar um órgão fora, você é isentão. Não, cara, você é razoável, você tem cabeça. A opinião não gira em dois extremos, não existem duas opiniões no mundo. E falar isso, não alimente essa busca por ditaduras, por abusos para coibir abusos anteriores, justamente vindo de quem está fazendo abusos para isso. Então é isso, pessoal, um conteúdo aqui para pensar e refletir. Vou tentar manter o canal um pouco mais atualizado. Fiquei surpreso, acho que tem 2 ou 3 pessoas que me assistem. Fiquei extremamente surpreso de ver que alguém pediu e falou: por que você não faz mais vídeo, alguma coisa assim. Então tá aqui. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.